necessidade é básica, mas o serviço nem sempre é entregue pelo poder público. Tem que procurar água, que seja os vizinhos, dos poços, que nós não temos. O Via Legal de hoje explica por que a obra que poderia resolver de vez esse problema que atinge milhares de moradores do sul do país ainda não ficou pronta. Ficava evidente ali um indício de fraude à licitação da obra, já que jamais se poderia permitir que a empresa supervisora ou fiscal tivesse alguma vinculação com a empreiteira. A gente também vai falar da polêmica que envolve a disposição do governo de exigir que os carros já saiam da fábrica com sistemas antifurto. Para começar, uma história curiosa envolvendo o Vale Transporte concedido a milhões de trabalhadores. Tudo isso agora no Via Legal. Todos os dias, milhões de brasileiros usam o Vale Transporte para se deslocar de casa para o trabalho. O benefício, criado há 29 anos, envolve muito dinheiro e, exatamente por isso, está no centro de uma disputa que, no Rio de Janeiro, já chegou à Justiça Federal. Empresas tentam afastar de vez o risco de pagar impostos sobre o valor repassado aos funcionários. 1985, época de inflação alta, os preços aumentavam todo dia, os salários não. Era difícil planejar quanto sobraria de dinheiro no fim do mês. A inflação era tão galopante que chegou a mais de 100% ao mês, ou seja, algo que custava 100 em menos de 30 dias tinha o seu valor reajustado para pelo menos 200. A população, claro, se revoltava e ia para as ruas. Essas imagens são de um dos muitos protestos contra aumento de passagem. O combustível subia, o salário dos trabalhadores do setor subiu e era necessário calibrar os preços, ou seja, reajustar para mais o preço do transporte público. O cidadão comum, o trabalhador que faz uso diário desse transporte, ele às vezes chegava em determinado momento do mês e não tinha mais dinheiro para o transporte. Luiz Antônio se lembra muito bem desse tempo. Ele conta que para conseguir equilibrar o orçamento doméstico era obrigado a ter 2 empregos. O dinheiro para o ônibus era separado assim que o salário entrava na conta. Tinha que ter o dinheiro para passagem, né? Então eu separava o dinheiro, mas nunca... Sempre tinha que apanhar aquele dinheiro para poder gastar. Então eu tinha que arrumar outro meio para poder vir trabalhar. Foi nesse ambiente que surgiu o Vale Transporte. No começo, o benefício era opcional, mas 2 anos depois passou a ser obrigatório. Com o tempo, deixou de ser de papel. A forma eletrônica impossibilita qualquer tentativa de venda e é a prova de falsificações. Mesmo quando é furtado ou roubado, o trabalhador pode cancelar o cartão sem perder o saldo. E tem mais, como só é aceito por empresas credenciadas, ele desestimula o serviço clandestino. Com tantas vantagens, o Vale é hoje a principal fonte de financiamento do sistema de transporte urbano no país. Responde por quase 60% do faturamento do setor. As empresas, elas hoje conseguem identificar e até acompanhar, né, o uso dos recursos que elas estão fornecendo. Porque outrora você dava o benefício, mas você não sabia se o trabalhador estava utilizando, se ele de fato precisava. Hoje você consegue avaliar isso. Desde o início, a legislação deixou claro que o Vale Transporte não tem natureza remuneratória. Isso significa que o benefício não deve ser considerado na hora de calcular a contribuição previdenciária e o fundo de garantia, recolhidos todos os meses pelos empregadores. Mas a legislação que regulamentou a concessão do benefício proíbe o pagamento em dinheiro. Para muitos advogados, trata-se de uma restrição incompatível com o sistema tributário previsto na Constituição de 1988.
O escritório onde esse advogado trabalha conseguiu uma vitória na justiça em favor de 8 empresas de saúde que atuam no sul do estado do Rio de Janeiro. A decisão, um mandado de segurança preventivo, impede a cobrança de impostos, mesmo nos casos em que o Vale Transporte é pago em dinheiro ao funcionário. O propósito era afastar a possibilidade da Fazenda Nacional e da Receita Federal exigir o tributo com relação a essa verba. Ainda que se pague o valor em pecúnia, não vai descaracterizar a natureza do benefício. A decisão tomada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região cria uma jurisprudência que pode beneficiar os autores de outras 30 ações coletivas que têm o mesmo objetivo. Mais do que isso, a expectativa é que a medida contribua para que o Poder Legislativo revogue ou altere um dispositivo legal que proíbe a concessão do benefício em dinheiro. Até que o Poder Legislativo revogue o dispositivo ou que o Supremo Tribunal Federal julgue em repercussão geral e declare a inconstitucionalidade da norma, a administração permanecerá exigindo. Então, o intuito foi exatamente preventivo para que a empresa não seja compelida a recolher o tributo e que isso não seja um óbice para a expedição de certidões negativas com efeito dispositivo, certidões de regularidade fiscal, enfim. Em dinheiro ou na forma eletrônica, Luiz Antônio só quer ter o benefício garantido. Sem o Vale Transporte não ia dar. Não ia dar para trabalhar, ia ter que conseguir outros meios, né? Mas o Vale Transporte veio, tá tudo certo. A palavra final da Justiça ainda não saiu, mas já existe uma orientação da Advocacia Geral da União para que não haja recursos de decisões semelhantes a essa tomada no Rio de Janeiro. Se você quiser entender melhor como funciona a contribuição previdenciária e sobre que valores ela pode ser cobrada, acesse esse endereço. Para o governo, trata-se de uma questão de segurança. Já a Justiça encara a medida como invasão de privacidade e desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor. O Via Legal de hoje mostra mais um capítulo da novela envolvendo a intenção do poder público de exigir a instalação de sistemas antifurtos em todos os veículos. Os números oficiais impressionam. Todos os anos, 500 mil carros são roubados no Brasil. Com tantos casos, não é raro encontrar quem já foi vítima dos bandidos. Já teve carro roubado? Sim, já tive já. Carro e moto. Roubado e assaltado, mão armada também. As estatísticas mostram que 40% dos veículos são recuperados pela polícia. E é cada vez maior o número de casos solucionados a partir de informações fornecidas pelos rastreadores. Esses equipamentos estão no mercado há pelo menos uma década. Hoje nós temos uma operação talvez de grande sucesso na localização dos veículos equipados com rastreador. O rastreador é um dispositivo que permite localizar o veículo via satélite. Um instrumento de segurança a mais para quem não pode pagar pelo seguro. Muito bom, que é via satélite, né? É ótimo. É um item de segurança excelente, né? Tanto que eu tenho nesse carro 1. No Brasil, mais de 1 milhão de pessoas já contrataram o serviço. Só a instalação custa em torno de R$1.000. Hoje é o dono do veículo que escolhe se quer instalar o equipamento e ativar o rastreador. Mas se depender dos órgãos do governo, em breve esse serviço será obrigatório. É que uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito determina que os carros saiam de fábrica já com o sistema antifurto. Pela norma, caberá ao comprador decidir apenas se quer ou não contratar o serviço de rastreamento. Nas ruas, o assunto divide opiniões. Se vir de fábrica e for bom, for um rastreador bom, compensa. É uma ótima, principalmente pra gente que trabalha na rua. Eu que trabalho com carga, principalmente, melhor ainda. Acho que obrigatório não, tem que ser opcional. Tem gente que não tem nem seguro, vai ser obrigado a pagar um rastreador. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos também não concorda e argumenta que a opção tem que ser do consumidor. Nós achamos que o mais justo seria
consumidor deseja esse serviço, ok, colocaremos no veículo e ele faz a assinatura com o provedor do serviço. É também o que argumenta o Ministério Público Federal, que desde 2007 briga na Justiça para impedir a obrigatoriedade. Para o procurador, essa regra restringe o direito de escolha dos consumidores. Nós tivemos uma primeira resposta em primeiro grau, uma sentença, e depois tivemos o percurso todo no tribunal, uma rediscussão, uma reavaliação disso no tribunal. A nosso ver, essas mudanças foram mudanças meramente cosméticas, né? Por exemplo, a mudança de terminologia. O que era rastreador numa portaria inicial virou depois localizador. Mas o fenômeno é o mesmo, né? A partir de uma indignação dos consumidores, mas sobretudo como uma espécie de vigilância em prol da cidadania, que o Ministério Público resolveu então tomar providências. Ao analisar o recurso, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu suspender a exigência. De acordo com a decisão, a instalação obrigatória do equipamento antifurto viola a liberdade de escolha do consumidor. Além disso, para os desembargadores que analisaram o caso, a medida seria uma prova de que o governo reconhece que não consegue combater o crime. Esses atos normativos são inválidos. Essa exigência de bloqueadores, sobretudo de rastreamento e localização dos veículos, ela é descabida, né, indevida. E essa é a fotografia que a gente tem agora. No entanto, essa decisão, também esse acórdão, ele ainda é passível de recurso. A discussão na Justiça é só um dos obstáculos enfrentados pelo Denatran. No fim do ano passado, o órgão adiou para 2015 o início da obrigatoriedade da instalação. A justificativa é que houve atrasos no desenvolvimento do sistema de telecomunicações do governo, que vai monitorar e ativar os equipamentos. Quando ele deveria ser implantado agora a partir de janeiro de 2014, a ação que tinha sido julgada em São Paulo inicialmente favorável à implantação do sistema, houve um recurso e houve uma determinação da Justiça de suspensão e não implantação. É isso que está acontecendo nesse momento. De olho nesse mercado, as empresas que oferecem o serviço de rastreamento defendem a regulamentação da proposta. O airbag, o cinto de segurança, são itens que são obrigatórios. Foi decretado, foi regulamentado, é lei, cumpra-se. Quem já passou pela experiência de ser assaltado sabe que a tecnologia pode ajudar. O que a gente tiver poder colocar de segurança, ainda mais se vier de fábrica, melhor ainda, né? Todo cuidado é pouco, né? Quanto mais segurança você tiver, melhor. Um cenário conhecido de boa parte dos brasileiros. A necessidade é evidente, os recursos públicos são liberados, mas a obra não é concluída por causa de irregularidades. O Via Legal de hoje detalha uma situação que tem tirado o sono e a paciência de moradores de Bagé, no sul do país. Há um bom tempo, eles esperam pela construção de um reservatório que pode garantir o fornecimento de água a quem vive na região. Sem água não existe, né? Há pelo menos 3 décadas, a falta de água tem sido um tormento na vida dos moradores de Bagé, município que fica na região conhecida como Campanha Gaúcha. Dona Geni que o diga, ela mora no bairro Floresta, um dos pontos da cidade que mais sofre com essa situação. Não é fácil, né? Não é fácil, né? Ah, não, aí tem que procurar água, que seja os vizinhos dos poços, que nós não temos. É difícil sem água, acho que é melhor ficar sem luz que sem água. A reclamação de Dona Geni se repete nas ruas sem calçamento do bairro. No começo mesmo era chegar a ficar um dia, 2. Um dia, 2 dias sem água? Como é que o senhor fazia? Tinha só na madrugada, tinha que encher os tanques. Há 3 anos, a comunidade foi informada que uma grande barragem seria construída na região. A providência poderia resolver de vez o problema da carência de recursos hídricos. A obra, orçada em 60 milhões de reais, foi incluída no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal.
Nós temos hoje em Bagé 3 barragens que somadas dão um total de 4 bilhões de litros. Podemos dizer que essa é muito mais, ela é 3 vezes maior que todas as barragens que nós temos no nosso município. A obra começou em 2011, mas quando o sonho da população bagéense estava prestes a ser concretizado, a descoberta de um esquema de desvio de recursos públicos suspendeu os trabalhos. As irregularidades vieram à tona após um ano de investigações da Polícia Federal com o apoio da Controladoria Geral da União. Se passou a fazer, então, a verificação das empresas envolvidas diretamente na execução da obra. Existiam 3 empresas, na verdade, mas 2, principalmente, uma empreiteira e uma fiscal ou supervisora da obra, que, digamos assim, numa rápida análise, constatou que existiam vínculos, né, elos de ligação com uma terceira empresa sediada em Porto Alegre. Ou seja, ficava evidente ali um indício de fraude à licitação da obra, já que jamais se poderia permitir que a empresa supervisora ou fiscal tivesse alguma vinculação com a empreiteira. As irregularidades citadas nos relatórios da Controladoria Geral da União se referem a esta área, onde está sendo construída uma barragem capaz de armazenar 18 bilhões de litros de água. As investigações revelaram que, para burlar a fiscalização, os responsáveis pela obra fizeram medições em duplicidade e até cobraram por serviços que nunca foram executados. Para a CGU, trata-se de um esquema criminoso que gerou um prejuízo de pelo menos R$1 milhão aos cofres públicos. Com autorização da Justiça Federal, foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão em 8 cidades gaúchas e também em Brasília e Palmas, no Tocantins. Além da barragem, a construção de canais de irrigação em Arambaré, no sul do Rio Grande do Sul, também foi embargada. A ordem de embargo foi proferida numa ação cautelar proposta pelo Ministério Público e pela AGU, com base numa série de indícios decorrentes de uma interceptação telefônica que já tinha um ano de sequência e relatórios prévios da CGU, outros documentos também foram apresentados. E eu cautelarmente entendi que seria necessário embargar essas obras justamente para ser feita uma perícia mais aprofundada, com contraditório entre as partes, para isso ser usado de prova, seja para qualquer das partes, no futuro, né? De acordo com a Polícia Federal, 3 empresas gaúchas, a Marco Projetos e Construções, a Engeplus Engenharia e a Magna Engenharia, participaram do esquema que incluía fraudes em licitações e desvio de dinheiro público. O custo das escavações ele é diferenciado em razão do tipo de solo que é escavado, sendo que aqueles solos que são rochosos, com maior dificuldade de desagregação da rocha, inclusive com a necessidade de utilização de explosivos, esse tipo de solo ele tem um custo mais alto por metro cúbico para escavação. Então, uma das irregularidades apontadas pela CGU esteve na questão de aumentar-se o volume, artificialmente, logicamente, da camada de rocha, para se ter um valor maior, um custo maior nas escavações. O município, ao tomar conhecimento, opinou pela rescisão com a Engeplus, tendo em vista que a obra da barragem da Arvorezinha é de grande importância para o município de Bagé. Então, naquele momento, opinamos para que a empresa fiscalizadora, rescindíssemos com a empresa fiscalizadora e contratássemos uma nova empresa para que fiscalizasse também todos os atos que já tinham sido praticados pela empresa Marco Projetos. Na tentativa de assegurar que os valores desviados retornem aos cofres públicos, a Advocacia Geral da União solicitou e conseguiu o bloqueio de bens das empresas envolvidas. O objetivo da AGU é que, além de ressarcir o prejuízo, é ver essas obras andando o mais rápido possível, da forma mais correta possível. Então, esperamos que tão logo seja ultimada a perícia, possa ser desembargada a obra e voltar a tramitar normalmente o processo para a conclusão dessas obras. No fim de 2013, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região autorizou o desbloqueio de bens dos envolvidos no caso. A medida foi determinada para garantir que as empresas pudessem pagar salários e fornecedores. Alegando que parte do processo está em segredo de justiça,
Nenhuma das envolvidas quis se manifestar sobre as denúncias e o futuro do empreendimento. O que se sabe é que tem 30% da obra pronta. Só que devido aos apontamentos da CGU e ao que chegará à conclusão também a perícia, nós temos que saber o que se tem lá na barragem, o que nós vamos licitar daqui para frente. Enquanto as obras seguem paralisadas, duas ações, uma na esfera criminal e outra na vara civil, tramitam na Justiça Federal. Nos dois casos, as decisões dependem dos resultados de perícias técnicas, que ainda estão em andamento. O objeto principal é analisar se o que foi cobrado do município como feito realmente foi feito, se o que foi dito que foi escavado, explodido, foi realmente realizado. Essa fase ainda levará alguns meses e, somado a algumas outras questões que têm que ser concluídas dentro do inquérito, a previsão, a estimativa que temos é para a metade deste ano de 2014. Enquanto isso, os moradores de Bagé aguardam ansiosos por uma solução definitiva. Uma medida que signifique o fim da falta de água na região. Espero que sim, né? Espero que eles façam essa barragem ainda esse ano, né? Acabar a falta d'água. Do sul, a gente segue para o Nordeste, onde uma situação parecida também foi parar nos tribunais. Moradores de um pequeno município pernambucano sofrem as consequências das falhas cometidas durante a execução de uma obra pública importante. A briga agora é para garantir a condenação definitiva do responsável. Uma obra pública essencial, mas mal planejada. E a fossa ficou aqui, próximo a algumas cacimbas, e é água potável. Uma comunidade inteira sofrendo com o mau cheiro e o risco de contaminação. Pisaram ali naquela água, capaz de cair os pés de frira. Um descaso com o dinheiro público que obrigou a população a pagar uma conta que não era dela. Teve que tirar de onde não tinha, né? Para poder construir a fossa, porque senão ia ficar sem fossa. Estamos na periferia de Abreu e Lima, que fica na região metropolitana do Recife. No bairro é possível encontrar ruas onde o esgoto corre a céu aberto. Muitas fossas estão cobertas pelo mato e cercadas de lixo. Um cenário que deveria ter deixado de existir há pelo menos uma década. Em 1998, os moradores receberam a notícia de que o local passaria a ter saneamento básico. O repasse da FUNASA como ente que concede as verbas federais, ela repassaria ao município uma quantia de aproximadamente R$ 133 mil e o município teria em contrapartida a quantia de aproximadamente R$ 13.350. O dinheiro foi liberado e o projeto até saiu do papel, mas tinha erros grosseiros. As falhas foram percebidas até mesmo pelos moradores, que passados 16 anos ainda se lembram das fossas, construídas sem nenhum critério. Onde foram construídas essas fossas, foram em lugares que não foi conveniente, porque deveria haver uma divisa dos quintais. Aí hoje ela está espedaçada, vazando e poluindo. As suspeitas de irregularidades levaram técnicos da FUNASA ao local. Na vistoria, eles encontraram problemas que comprometiam todo o empreendimento. O valor total do convênio já havia sido liberado, mas nem a metade das obras estava pronta. Além disso, a parte executada estava em desacordo com o que havia sido planejado. As valas, por exemplo, foram cavadas em dimensões que não correspondiam às indicadas no projeto. Então, os técnicos constataram uma série de falhas nas obras que foram efetivamente realizadas, de maneira que o que foi realizado não se prestava à finalidade prevista no convênio. Então, o serviço realizado não teve funcionalidade. Na época, a responsabilidade pelas falhas foi atribuída ao prefeito Jerônimo Gadelha. A situação do político foi agravada por causa de uma outra irregularidade. Ele não havia feito a prestação de contas referente ao projeto. Para a Advocacia Geral da União, um desrespeito à lei de improbidade. Ele teria, pela cláusula 2ª desse convênio, que prestar contas nos últimos 60 dias de vigência desse convênio. Mas não foram apresentadas as respectivas contas,
apesar de ele ter sido notificado reiteradas vezes para apresentar essas contas à Funasa. Coube ao Ministério Público Federal denunciar Jerônimo Gadelha, que passou a responder processo judicial. Na primeira instância, a Justiça Federal em Pernambuco condenou o político, que a essa altura já havia terminado o mandato como prefeito da cidade. A juíza que analisou o caso determinou a suspensão dos direitos políticos de Jerônimo por 6 anos, além do pagamento de uma multa, que em valores atuais equivale a quase 2 milhões de reais. Então a Justiça, neste processo, declarou que ele cometeu um ato ímprobo, o ato de improbidade administrativa. Inconformado, o advogado do ex-prefeito recorreu da decisão. Ele contesta a versão de que Jerônimo Gadelha não fez a prestação de contas. Ele encaminhou, tem documentação do processo mostrando que ele encaminhou documentação a título de prestação de contas. Possa ser que a Funasa tenha entendido que necessitaria de documentação complementar. Como o recurso apresentado pelo advogado tem efeito suspensivo, nenhuma das penas impostas em primeira instância está sendo aplicada. Isso significa dizer que até o novo julgamento que acontece aqui no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o ex-prefeito mantém os direitos políticos. Jerônimo Gadelha pode, inclusive, se candidatar nas eleições deste ano. Não incide, no caso, por exemplo, a lei de ficha limpa. Não há impedimento, com base somente no que consta nesse processo, a disputa de eleições. E olha que o ex-prefeito do município responde a 4 outras ações por improbidade administrativa. Todos os processos estão em fase de recurso. O Via Legal termina aqui. Você pode rever as reportagens de hoje e também outras edições do nosso programa acessando nossos canais na internet. A gente volta na semana que vem com outras histórias que foram decididas na Justiça Federal. Até lá!